no livro de segundo livro dos Reis, capítulo de número 17. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 17. Senta aqui, ô Cleito. Diz assim: no ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. Obrigado. Fez o que era mal perante o Senhor, contudo não como os reis de Israel, que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria. Oséias ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo. Porém, o rei da Síria achou Oséias em conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava tributo ao rei da Síria, como dantes fazia de ano em ano. Por isso, o rei da Síria o encerrou em grilhões, num cárcere. Porque o rei da Síria passou por toda a terra, subiu a Samaria e a sitiou por 3 anos. No ano 9º de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria, e os fez habitar em Hala, junto a Habor e ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os fizeram subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel, e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Meu Jesus e meu Pai, eu quero te agradecer, meu Pai, por essa oportunidade de poder falar da Tua palavra. Quero te agradecer por cada pessoa que está aqui nessa noite, meu Pai. Entendo como, assim como aquele dia que o Senhor colocou isso no meu coração, entendo que seja uma mensagem necessária para o nosso tempo. E venho clamar para que o Teu Santo Espírito me dê graça, meu Pai, para que eu possa derramar, meu Pai, de maneira fiel, tudo aquilo que o Senhor construiu dentro do meu coração. Nos ajuda, Senhor, nesta noite, para que possamos entender o Teu propósito nessa terra, e a forma como o Senhor se trabalha, a forma como o Senhor se expressa, e aonde o Senhor quer nos levar. Espírito Santo, enche esse lugar, que esse lugar seja permeado com a Tua glória, com o Teu entendimento, com a Tua unção e com a Tua graça. É que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje eu quero falar com vocês acerca de um assunto muito pertinente, e que talvez, pelo fato de nós termos tanta coisa para falar nessa casa, a gente fala sobre pecado, a gente fala sobre vida com Deus, a gente fala sobre paternidade, a gente fala sobre uma série de coisas. Mas essa semana, há 2 dias atrás, o Senhor me incomodou muito para que eu falasse com vocês acerca de um assunto complicado que nós vivemos nos dias de hoje, que é o tal do marxismo cultural. Mas fica tranquilo que eu não vou falar com você aqui acerca de filosofias, eu quero trazer isso na palavra de Deus. Porque às vezes a gente fica ouvindo muito esse negócio de marxismo cultural na internet, a gente fica ouvindo marxismo cultural para cá, uma série de coisas, eu sei que muitos de nós nem sabem o que é isso, e eu vou explicar para você o que é. Mas eu quero mostrar para você nessa noite que esse não é um assunto novo, que não é um assunto que surgiu agora com o advento das eleições, com tudo isso que a gente está vendo que está acontecendo no nosso meio, que a gente começa a ver uma movimentação de 2 anos para cá, de alguma coisa com relação a isso. Isso aqui já vem lá de trás. Mas para que eu possa fundamentar aquilo que eu quero falar com vocês hoje, acerca disso que eu estou falando, acerca de eu quero começar na palavra de Deus, nós acabamos de ler um texto, aqui em 2 Reis. Eita, o negócio está quente lá. 2 Reis, capítulo de número 17. Ele vai contar a história de um rei chamado Oséias. A gente vai ver o nome Oséias em várias partes na Bíblia. A gente vai ver Oséias, que era o nome original de Josué.
O nome dele original de Josué era Oséias. A gente vai ver um Oséias que é o profeta que contraiu um matrimônio com uma mulher de prostituição. Mas a gente vai ver também um Oséias que foi um dos reis de Israel. No ano de 931, o povo, até o ano de 931 a.C., o povo de Deus, os hebreus, eram um povo só. Com a morte de Salomão, o seu filho Roboão, ele herda todo o seu reinado. Mas pelo fato desse jovem não ter seguido os caminhos de Davi, pelo fato desse jovem querer fazer as coisas à sua maneira, ele perdeu o reino de Israel. Ele perdeu todo aquele reino que estava totalmente unido. E o que aconteceu? Deus dividiu aquele povo. E ele colocou 10 tribos que pertenceram, que foram chamadas tribos do norte. Que na Bíblia nós vamos ver muito chamados das tribos de Israel. E ele colocou 2 tribos no sul, que são conhecidas como a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Ou seja, eram 12 tribos, 10 ficou para cima, 2 ficou para baixo. 10 ficaram com um homem chamado Jeroboão, que era um endemoniado, era um camarada que não tinha nada com Deus, era um rebelde que estava até então escondido de Salomão. E quando Salomão morre, ele vê a sua oportunidade de voltar até a terra de Israel, e ele arma ali o quê? Um motim, ele arma ali uma estratégia para que, lógico, tudo sob o controle de Deus, para que o reino fosse dividido. Deus avisou através de profetas, Deus fez toda a maneira como Deus trabalha quando Ele quer falar com a gente, porque Deus ele não quer nos punir, Deus ele evita ao máximo ter que nos destruir, mas ali foi necessário. Então em 931 o reino foi dividido. Então a gente começa a ver nos livros de reis, nos livros de crônicas, geralmente eles falam sobre um rei de Israel e sobre um rei de Judá. Um rei de Israel, rei de Judá. Rei de Israel, rei de Judá. E aqui é o ano de 722, o que nós acabamos de ler. Era um período muito difícil, onde o povo de Israel, que era das tribos do norte, vinha numa sequência de somente pegar rei ruim. Os reis ali, pensa num povo que só dava azar, porque só pegava rei endemoniado. Só pegava cara que não tinha comunhão com Deus. Ao passo que no Reino do Sul havia uma mescla. Chegava um cara que era homem de Deus, chegava outro cara que não era, e assim sucessivamente. Mas, quando chega no reinado de Oséias, a pressão está muito grande. A pressão está muito grande sobre o reino de Israel, por quê? Porque a Assíria, que era a nação dominante daquela época, ela estava botando pressão para poder dominar todas as terras ao redor. Então existia na Assíria, que começou um levante contra todas as nações ao seu redor, com um homem chamado Ben-Hadad. E esse Ben-Hadad ele foi tendo alguns descendentes. Ele foi tendo filhos, foi tendo netos, e um dos seus descendentes era esse camarada aqui, chamado Salmaneser. E ele, como o rei da Síria, ele começa a oprimir o povo de Israel, para que eles lhe pagassem tributos, para que eles lhe dessem um pagamento por mês, para que ele não atacasse aquelas 10 tribos. Isso no reinado de Oséias. Só que chegou um tempo que, gente, quando há um reinado, quando há uma pessoa que ela não tem uma intimidade com Deus, e ela vive na base da religião, porque Oséias ele até foi um rei um pouco melhor que os demais que foram antes dele, mas ele não tinha uma comunhão plena com Deus. E quando nós não temos uma comunhão plena com Deus, sabe o que acontece? A gente não consegue confiar em Deus. Quando a gente não tem uma vida devocional, quando você não busca Deus da maneira como tem que buscar, você vai começar a recorrer a algumas pessoas que estão ao seu lado para poder te ajudar. E quando Oséias se viu oprimido, o que ele foi? Ele foi até o rei do Egito. Ele foi até uns seus comandantes. E um deles era um homem chamado Sor. Agora vem piadinha de pastor. Acho que daí que o mineiro fala. Pois é, Sor. Acho que ele pensava no rei do Egito. Piada de pastor, gente. Vocês não dão risada, gente. Ajuda eu aí. E ele foi procurar o tal de Sor, o mineirinho. Só que, quando
o rei da Síria ficou sabendo o que estava acontecendo, ele falou, não, esse cara tá agindo por trás, ele está querendo, entre aspas, me trair. E o que ele fez? A Síria veio com toda a sua força para poder dominar Israel. Então, eles sitiam Israel por 3 anos, porque antigamente nas guerras, não era igual a gente vê no dia de hoje, que os caras pegam uns caça, pegam uns bombardeiros, chega e destrói todo o país e acabou, tá ganha a guerra. Não, eles iam devagarzinho, iam ganhando território, e aos poucos eles iam cercando a cidade, eles iam cavando buraco nos muros, eles iam cortando suprimento de água, até o momento que eles conseguiam invadir a cidade. E durante 3 anos, o rei da Síria conseguiu fazer isso, até que invade a terra do norte. E é onde nós começamos a ler esse texto. A Síria toda invade Israel. E qual que era a estratégia da Síria? Porque as demais nações, o que elas faziam? Quando elas conquistavam uma nação, simplesmente eles colocavam ali um embaixador e falavam, a partir de agora essa nação é nossa e quem manda aqui nessa terra é o embaixador, ou seja, um representante da nação que conquistou aquela terra. Amém? E o que acontece? Quando a Síria conquistava algumas cidades, ela tinha uma estratégia muito inteligente. Ela pegava alguns daqueles que eram assírios, alguns que tinham os costumes assírios, eles pegavam algumas dessas pessoas e transferiam essas pessoas para a cidade conquistada. E o que eles faziam também? Eles pegavam alguns dessas pessoas que moravam nas cidades que foram conquistadas e levavam eles para a Síria. Ou seja, eles embaralhavam todo mundo. Eles faziam isso, sabe por quê? E aí eu começo a falar para vocês justamente aquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Eles começam a trabalhar para que o povo perdesse a sua identidade. Identidade. Porque, meus amados, uma das coisas que nós temos que ter bem definido dentro do nosso coração é a nossa identidade, em primeiro lugar, como filhos de Deus. Se você não tiver bem estabelecido, em primeiro lugar, que a sua principal identidade não é o seu nome se chamar Elisandra, Andressa, Marcos ou qualquer outro nome. A sua primeira identidade tem que ser que você é filho de Deus. Se essa identidade não estiver bem estabelecida, uma hora ou outra nós vamos ruir, ou uma hora ou outra você vai fraquejar na sua fé. E era isso que a Síria tentava fazer. Então, eles começavam a pegar, o que ele fazia? Ele pegava o camarada que adorava deuses lá, porque a Síria era um lugar onde havia adoração de tudo quanto é Deus. Havia lá um monte de Deus. Da Síria que houve a formação da Babilônia. Muito do que a Babilônia foi por influência da Assíria. E a gente sabe que a Babilônia era a terra mais idólatra que o povo de Deus teve contato. Então imagina, os caras foram professores dos babilônios. Ou seja, lá só tinha tranqueira. Então o que eles pegavam? Eles pegavam aquele monte de tranqueira e despejavam numa terra que já estava doente, uma terra que já estava com a sua identidade rachada, porque a identidade de Israel foi construída em cima de 12 tribos de Israel. E uma vez que algo já está abalado, quando você coloca algo para influenciar aquilo termina de desandar de vez. E é isso que eu quero falar com vocês, meus amados. O Senhor me incomodou muito, porque Deus falou assim comigo, cara, você vai viajar, você precisa derramar isso no povo. E é justamente isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje, com esse marxismo cultural. O que é o marxismo, para a gente começar a entender, para a gente poder linkar com essa mensagem? Marxismo, Karl Marx, era um filósofo, e esse filósofo, ele, quando começou a Revolução Industrial, em 1920, 1930, foi um camarada que começou a observar a forma como o patrão tratava o seu empregado. E ele estabeleceu um conceito chamado de mais-valia. O que é o conceito do mais-valia? Ele começava a olhar que na Revolução Industrial existiam os grandes industriais, os homens, os empresários, e eles faziam todas as instalações das máquinas, eles construíam galpões, eles construíam todos os recursos para que pudesse fabricar algo. E depois de construído, o que ele fazia? Ele pegava a classe, as pessoas,
proletariado, as pessoas mais simples, e colocavam aquelas pessoas para poder trabalhar naquilo ali. E se você pegar um gráfico de desenvolvimento financeiro, um gráfico de desenvolvimento humano daquela época, foi a hora que as pessoas que muitos viviam na linha da pobreza, o negócio começou a crescer de forma poderosa. Só que o tal de Marx, ele quis complicar o negócio. Ele começou a analisar assim: se para construir, por exemplo, para eu fabricar uma garrafa d'água, custa R$1, vamos supor, custa R$1, a garrafa d'água custa R$1 no supermercado. Então, para eu poder fabricar essa garrafa d'água, para o dono do supermercado ter lucro, eu tenho que fabricar essa água aproximadamente a 50 centavos. Então, para eu poder fabricar essa água a 50 centavos, o que tem que acontecer? Qual a lógica correta do negócio? O dono da empresa, ele tem que, no mínimo, ele lucrar no bolso dele pelo menos uns 25 centavos por cada água. Por quê? Porque ele construiu toda a estrutura, porque ele colocou as máquinas, porque ele paga encargos, porque ele é responsável pelo negócio. Mas o tal do Marx não, ele olhou para aquilo e falou: não, está errado. Se custa 50 centavos para ele produzir a água, está errado ele morder 25 e os outros 25 ter que rachar por todos os empregados da empresa. Ou seja, o que é o conceito da mais-valia? Ele está falando, o dono da empresa ganha mais que o funcionário. Mas é lógico que o dono da empresa vai ter que ganhar mais que o funcionário. É isso que movimenta a economia. Então ele começa a criar o quê? Conceitos de comunismo. E na ideia dele, o que ele queria fazer? Ele começava a fomentar, a fazer alguns escritos para incentivar o povo a entrar dentro dessas fábricas, para entrar dentro desses lugares e quebrar tudo ali, para os negócios, a partir de então, ser do povo. Mas por mais que fosse do povo, teria que ter um cabeça. E a gente viu ao longo da história que todas as vezes que esse comunismo tentou fazer alguma coisa, sempre era um que lucrava muito e os demais tinham que dividir a fatia do bolo por igual. Então, o negócio na mente dele que serviria para melhorar, piorou mais ainda, porque antes era o empresário que dividia uma parcela maior com todos os funcionários. Então, quando entra o comunismo, era um que era o cabeça de todos, que era o presidente da república, por exemplo, e ele ficava com 90% de tudo, e os outros 10% ele dividia com toda a galera. E ai de quem falasse algo ao contrário. Então, a gente vê que alguns regimes que ainda existem nos dias de hoje, que ainda são os poucos que sobrevivem, a gente vê um pouco na Rússia, a gente vê um pouco na China, a gente vê um pouco disso também em alguns países subdesenvolvidos africanos, que é o quê? Um regime comunista socialista. Agora, pastor, o que tem a ver com a mensagem que você está falando hoje? Calma que eu vou chegar lá. Então, nós vamos evoluindo. Então, Marx ele desenvolve essa mentalidade podre que só serviu para estragar o mundo. Só que isso começou a não dar muito certo. Isso, é lógico, é matemático, nunca vai dar certo. E isso deu uma baixada, isso deu uma amenizada. Só que lá na Europa, mais precisamente na Itália, existia um homem com os mesmos, que era um discípulo de Marx, que lia muito Marx, que lia Maquiavel, que lia todos esses filósofos que se baseavam o quê? Na revolta contra o patrão, contra as pessoas que tinham mais posses. E surgiu um homem chamado Antônio Gramsci, lá na Itália. Ele era o quê? Ele era opositor de um homem chamado Mussolini. Mussolini, para todo mundo sabe que é um ditador, sabe que foi um homem que matou tantas pessoas quanto matou Hitler. E esse Gramsci, ele se revolta contra ele. E Mussolini, sabendo que havia um homem se revoltando contra ele, enjaulou esse cara durante 12 anos. E durante os 12 anos na cadeia, ele fez alguns escritos filosóficos chamados Cadernos do Cárcere. E o que pregava esses Cadernos do Cárcere? Caderno do Cárcere eram escritos baseados nos pensamentos de Marx, só que eram um pouco pior.
Porque o Marx, ele queria chegar e quebrar tudo. Ele queria juntar a galerinha dele, chegar e vamos lá, vamos invadir a Volkswagen ali. Então vamos fazer o seguinte, vamos invadir a Volkswagen, vamos lá, a gente pega o gerente lá, esfaqueia ele, mata ele, e a gente toma a posse da Volkswagen, nós vamos começar a fazer carro, e na hora que o carro começar a dar lucro, a gente vai fazer uma divisão com vocês, mas sempre o trabalhador ficava por baixo. Era um radicalismo total. O Gramsci não, o Gramsci foi mais diabólico. O que o Gramsci falou? Ele falou, não adianta a gente dar a cara a tapa e querer quebrar tudo. Vamos fazer diferente. Vamos enfraquecer a sociedade. Vamos criar uma sociedade fraca, porque uma sociedade fraca não consegue resistir quando a gente quiser invadir qualquer coisa. Vamos começar entrando então dentro das escolas, vamos começar a entrar dentro da cultura, vamos começar a entrar dentro da literatura, vamos começar agora a disseminar alguns conceitos que vão fazer com que a sociedade venha a ruir. Porque uma vez que a sociedade esteja acabada, nós conseguimos dominar muito fácil o povo. E foi exatamente, meus amados, aquilo que eu acabei de ler com vocês. Olha aqui, vamos continuar lendo a palavra de Deus. Verso de número 24, do capítulo 17 de 2 Reis. Olha o que vai dizer. O rei da Síria trouxe gente de Babilônia. Ó, vamos contar comigo. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim, e os fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram ao Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram alguns do povo. Pelo que disse ao rei da Síria: as gentes que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria não sabem a maneira de servir o Deus da terra. Por isso enviou ele leões para o meio delas, os quais os matam, porque não sabe como servir o Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxestes, que ele vá e lá habite, e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria, e habitou em Betel, e lhes ensinava como deviam temer o Senhor. Então, está vendo? O rei da Síria, ele coloca 5 nações que já eram dominadas por ele, que já tinham uma cultura assíria, que já tinham uma cultura de pecado, que já tinham uma cultura idólatra, que já tinham uma cultura promíscua, para poder habitar dentro das terras de Israel. Uma terra que tinha como fundamento a lei de Deus. E um dos pilares do gramscismo, sabe o que é? É destruir os 3 pilares da sociedade moderna, que é o quê? Princípios judaicos cristãos, porque a Bíblia, a nossa fé, meus amados, é baseada em princípios judaicos cristãos. É destruir a filosofia grega, e destruir também o direito romano. Para quem estudou história, vai saber que todo o direito moderno, é baseado muito nas leis romanas. Tudo isso que nós vivemos, de saber que homem não deve casar com homem, que uma série de coisas, que o pai não deve se casar com a sua filha, são conceitos judaicos cristãos. E toda a forma de nós pensarmos veio o quê? De uma filosofia greco-romana. A nossa filosofia é baseada em pensamentos gregos. Essa reunião que nós estamos fazendo, um falando e várias pessoas escutando, é baseado em conceito grego. Ou seja, isso é um dos pilares da nossa sociedade. E o que o Gramsci falou? Se a gente conseguir destruir, se a gente conseguir minar tudo isso, a gente consegue fazer uma sociedade fraca, a gente consegue fazer com que a sociedade venha a perder a sua identidade, e em perdendo a sua identidade, a gente consegue implantar o nosso sistema de governo, um sistema de governo em que o povo vai sofrer muito. Agora começa
Agora começa a avaliar isso, meus amados, e vocês podem ficar sossegados que eu não vou citar nome de político hoje aqui, eu não vou fazer nada disso. Eu quero expor para vocês o que se passa no mundo espiritual e reflete no que nós estamos vivendo nesse ano de 2018. E nós vemos o quê? Nós vemos hoje uma sociedade que foi impregnada ao longo dos últimos 13 anos com conceitos totalmente baseados em conceitos gramscianos. Onde você vai, principalmente os pais que têm filhos na escola pública, você vai pegar um livro didático infantil, vai lá ver, o seu filho de 4 anos de idade está aprendendo como que um homem transa com uma mulher. Você vai pegar livros didáticos onde, aqui em Taubaté nós tivemos esse problema, onde livros didáticos estavam ali evocando demônios. Você vai dentro de uma sala de aula, você vê dentro de uma sala de aula hoje, algo que não foi construído da noite para o dia, mas já veio construído desde lá de trás o quê? A cultura do que um professor, ele já não pode mais repreender um aluno dentro da sala de aula. Hoje nós vivemos uma cultura onde um policial pega uma pessoa que está roubando, uma pessoa que está assaltando, e em algumas ocasiões ele não pode nem prender essa pessoa, porque o tal dos direitos humanos não permite. Agora eu pergunto para você, quem que deixou essas pessoas dos direitos humanos agirem dessa forma? É algo diabólico que tem entrado na sociedade. Às vezes a gente fica olhando, mas foi o presidente fulano, foi a presidenta tal, foi não sei o que. Não foi. É uma armadilha satânica que usou essas pessoas, que tinham essa predisposição a agir desse jeito, para que isso pudesse penetrar na nossa sociedade. Eu estava vendo um vídeo ontem no Face, um policial, ele ligando para a sua base, que ele tinha acabado de capturar um preso com tornozeleira eletrônica que estava usando droga na rua. Então ele estava até com o celular desse jeito e falando com o quartel-general dele. Falando, fulano, eu estou aqui com o João da Silva, e ele está de tornozeleira eletrônica, e ele foi pego usando droga, depois das 10 horas da noite. O que eu faço com ele? Pasmem. O camarada do outro lado da linha falou, ó, nesse caso, no caso de pessoas com tornozeleira eletrônica que estão usando droga depois das 10 da noite, a ordem que nós temos é que você não deve encaminhar ele para a delegacia. Manda ele embora. Nós não estamos recebendo esse tipo de ocorrência. Sabe o que o policial fez? Ele falou, cara, eu desisto. Eu desisto porque ele é bonzinho. Ele é bom, ele não é ruim. Eu vou pegar esse cara, eu vou colocar ele na viatura, eu vou fazer o favor, eu vou dar uma carona até na casa dele, porque ele merece. Então, olha que nível que nós chegamos, olha que o nível que essa penetração de conceitos diabólicos estão entrando dentro da nossa sociedade. Pessoas de outros espíritos que estão dominando pessoas que estão endemoniadas, governaram e ocupam posições estratégicas no Brasil, e estão querendo implantar uma cultura diabólica para que nós, meus amados, nós venhamos um dia achar que tudo isso é normal. Então perceba, há poucos anos atrás, você via uma pessoa usando droga numa esquina, aquilo era um escândalo. Hoje você vê isso, você acha normal. E qual que é o conceito de Gramsci? É justamente isso. Impregnar tanto a sociedade com coisas que não prestam, impregnar tanto a sociedade com um pensamento desviado dos conceitos judaicos cristãos, que a partir do momento a gente começa a ver um deslocamento da média. Eu não lembro em matemática o que era, eu acho que a média da média era a tal da moda. Que você acabava deslocando a média de alguma coisa. E é isso que está acontecendo conosco, o nosso padrão de santidade, o nosso padrão do que é certo, foi deslocado. Foi deslocado por quê? Porque nós estamos sendo bombardeados com conceitos que estão fazendo com que nós venhamos a olhar para uma sociedade e achar que determinadas coisas são normais. Você não percebeu a forçação de barra que nós estamos vivendo hoje?
Surgiu um tal de cantor esses dias, um tal de... Não vou falar o nome dele. Sei que o nome dele, eu sei que começa com pá e termina com blô. Começa com vi e termina com tar. Gente, o cara é ruim demais para cantar, gente. É horrível. E, gente, eu não tenho preconceito nenhum com um homossexual. De verdade, não tem problema nenhum. Eu sou louco para entrar um aqui, para eu dar um abraço nele e falar, Jesus te ama. Não tem problema nenhum. Já abracei muito homossexual para a rua aí. E no dia que chegar aqui vai ser muito bem recebido. Mas, gente, é forçação de barra. Falar que o camarada, ele canta bem. O camarada foi o número 1 lá, de campeão de não sei qual prêmio de música. Gente, uma forçação de barra. E o povo às vezes está achando. Gente, às vezes, outro dia a gente foi fazer um discipulado. E a gente foi descobrir que os filhos assistindo esse tipo de coisa. Aí eu perguntei para o pai, mas você deixa? Ele, não tem importância, é um cara cantando, só que cara cantando. São as 5 nações tentando penetrar nessa sociedade. Esses dias na rede social, um dos nossos irmãos colocou, gente, que nojo desse negócio de casamento homossexual. Entrou uma outra crente para poder falar para o irmão que ele estava errado, que ele estava incitando o ódio. Percebeu que houve um deslocamento do padrão do que é santidade. E aquilo que se é pecado hoje já não pode chamar de pecado. Aquele que pratica o pecado hoje, nós já não podemos mais chamar de pecador. Sabe o que nós estamos chamando? De coitadinho. E o problema é que essa cultura começa a penetrar dentro da igreja. Porque em muitas pessoas, meus amados, não são poucos. Às vezes a gente vai fazer um discipulado com uma pessoa, e eu falo que a nossa igreja é uma igreja que se mete na vida das pessoas. E a gente tem orgulho disso, porque eu não vou se você é membro da comunidade ABA, e você não sabe ainda, eu vou me meter na sua vida, eu vou me meter na sua vida financeira, eu vou me meter na sua vida sexual, eu vou me meter na sua vida familiar, eu vou me meter na sua vida sentimental, eu vou me meter na sua vida profissional, em tudo. Porque qualquer coisa que você não for curado, vai afetar outra área na sua vida. E a gente foi sentar com a pessoa, para saber o que estava acontecendo, e a gente apontou, mas a gente não apontou para acusar. A gente sentou com ela e falou, você está pecando nessa área aqui. A pessoa achou ruim. O pastor está me chamando de pecadora. Aí sabe qual que vem a frase? Olha para você ver. Se não é a mesma coisa que acontece na sociedade. A primeira frase do cara que adora pecar e quer esconder o seu pecado. Está escrito na palavra, não julgueis para não ser julgado. Para, gente. Pô, ninguém está julgando. Ali a gente está tratando uma pessoa. Quando nós vemos lá em Mateus 7, Jesus falando, não julgueis para não ser julgado, eu não posso julgar a sua motivação. Mas ele vai dizer em João 7,24, não julgais segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça. Qual que é a reta justiça? É a palavra de Deus. A palavra de Deus me dá autoridade para falar que o cara que está em adultério, ele está em pecado. A palavra de Deus me dá autoridade para falar para a pessoa que está falando mal do próximo, ela está em pecado. Enquanto ela não se consertar, ela é considerada pecadora. Enquanto ela não se arrependeu, ela é considerada pecadora diante de Deus. Ela pode ir para o quarto dela, ela pode chorar, ela pode espernear. Se no outro dia ela continuar cometendo os mesmos pecados, ela não foi perdoada por Deus. O problema é que entrou, meus amados, uma mensagem muito sutil dentro da igreja que se chama hipergraça. E essa hipergraça, ela está de mão dada com o quê? Com o gracismo.
Porque sabe o que a hipergraça fala? Que você pode entrar aqui adulterando com a sua esposa, você pode entrar aqui adulterando com o seu marido, que Deus ele está de braços abertos para poder dançar contigo aqui dentro. Ei, a palavra de Deus diz que isso não acontece. Vai para Isaías 59 para ver o que está escrito, Isaías 59, verso 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possam ouvir. Mas os seus pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e encobrem o seu rosto para que não vos ouça. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Então hoje, infelizmente, nós entramos em algumas igrejas que alguns textos da Bíblia eles têm que ser riscados. Alguns textos da Bíblia eles são proibidos dentro daquela casa. E isso está exatamente, o que está gerando? Está gerando uma geração de pessoas dentro da igreja que tem querido corromper os valores que Deus estabeleceu. São valores que foram estabelecidos por Deus para o nosso bem, para o nosso cuidado. Então hoje você vê dentro de igreja, o que acontece? Olha para você ver o comunismo, o socialismo querendo entrar dentro da igreja. Eu dizimo aí R$ 500 por mês, e o pastor não me põe nem para ficar de porteiro na coisa. Não vou dizimar mais. O cara quer comprar as decisões do pastor com o dízimo dele. Entendeu como é uma armadilha muito sutil que Satanás ele começa a usar? Eu dizimo R$ 500 por mês, o pastor passou do meu lado, não me deu a paz do Senhor. Não vou ficar mais nessa igreja não. Percebeu? Que começa a se levantar minorias aonde nós estamos, quer seja na igreja, quer seja no teu trabalho, quer seja em qualquer lugar, começam a se levantar minorias, querendo estabelecer um padrão em que vai afetar toda uma maioria. Então hoje, a grande moda é o quê? É pegar alguns candidatos que têm um padrão moral, que têm um plano de governo baseado em um entendimento judaico-cristão. E qual que é a moda hoje em dia? Pegar alguns artistas e colocar eles para ficar fazendo para ficar fazendo uma série de coisas. Para quê? Para poder passar a imagem para a sociedade que o camarada é um bruto, que o camarada é um grosso, que o camarada é racista, que o camarada é isso ou aquilo. Só que na verdade é um camarada que está tentando implantar um sistema judaico-cristão. Tem os seus problemas? Tem, como todos nós temos. Mas diante de uma realidade que nós estamos vivendo hoje, é necessário, meus amados, diante de todo o remédio amargo que nós estávamos tomando todo esse tempo, é necessário que haja um basta, e esse basta tem que ser radical. Entendeu como é muito sutil? Como é muito sutil essa mensagem, porque ela vai entrando muito devagarzinho. O povo começa a entrar com os seus conceitos, e quando você fala assim, eu penso dessa forma. E o camarada, qual que é a função do radical? Ele fala, se você pensa dessa forma, eu não falo com você, eu guspo na sua cara, eu tento te ridicularizar. Mas quando você fala para ele, então vamos conversar, vamos dialogar sobre esse assunto, ele fala, não, eu não dialogo com fascista. Mas quem não está estabelecendo um diálogo é a pessoa que está sendo radical. Então hoje nós vemos um governo que implantou o quê? Hoje nós vivemos uma série de coisas que está acontecendo como? Tenta-se enfiar a goela abaixo da sociedade o casamento homossexual. Galera, volto a repetir, amo os homossexuais, mas abomino a prática deles. Por quê? Porque se o Espírito Santo que habita em mim, que escreveu a palavra de Deus, Deus que diz que Deus abomina isso, eu como um bom cristão, eu tenho que abominar isso aí também. Mas não é porque eu abomino que eu vou ver uma pessoa fazendo isso, que eu vou matar aquela pessoa, muito pelo contrário. Eu vou sentar com aquela pessoa e nós vamos dialogar e falar, o padrão que Deus tem é isso aqui. Qualquer coisa fora disso, depois você vai se ajustar com Deus. Simples assim.
Então nós estamos vivendo nesse período. Olha para você ver, o negócio é tão profético, que vai dizer que a Assíria, ela cercou a Israel durante 3 anos. Se você for pegar o presidente que está em atividade hoje, que faz parte dessa turma, ele pode tentar desvincular a imagem dele dessa turma, mas ele veio de lá. Se você pegar até dezembro do ano que vem, se você arredondar o tempo que ele está em atividade, vai dar 2 anos e alguma coisinha lá, arredondando, dá 3 anos. E muitas das coisas que estão na Bíblia, elas são arredondadas. Começa a ver o movimento espiritual. Então, nós estamos sendo cercados durante 3 anos, porque a turma acha que depois que saiu a presidenta, o negócio ia mudar, mas não mudou nada. O negócio continua pior, deu uma mexidinha na economia, mas os conceitos morais, meus amados, os conceitos que nos afetam, que afetam a educação dos nossos filhos, continuam em plena atividade. Esses dias, vi outro vídeo na internet de uma mulher que descobriu um livro na biblioteca municipal da sua cidade, em que ela ensinava, era um livro de uma criança com desenhos infantis, em que esse livro, o menininho, ele conheceu um tal de um amiguinho dele chamado, agora não vou lembrar, imaginação, ou o negócio assim. E ele conheceu esse amiguinho, e ele falava assim, eu queria conhecer novos lugares. E o amiguinho imaginário dele falava assim, para você conhecer os verdadeiros lugares, você sabe o que você tem que fazer? Tem que fazer igual a Branca de Neve. Você tem que dormir para ir para um lugar especial. Mas a Branca de Neve, ela dormiu e acordou. Se você for para um lugar onde você dorme para sempre, você vai ver coisas muito especiais. Mas como que eu faço isso? Come uma maçã com pedaços bem grandes para você se engasgar. E quando você se engasgar, você vai dormir para poder ter altas aventuras. É o livro que o governo, que o MEC está autorizando para poder estar dentro de uma biblioteca pública. Por quê? Para poder estimular uma cultura suicida. E quando você vai ver hoje as estatísticas de suicídio, elas só aumentam, nunca diminuem. Você vai ver, então, o que esse povo faz? Eles criam um falso padrão. O que é o tal do Bolsa Família hoje, gente? O Bolsa Família é o quê? Governos passados espoliaram o povo, e na hora que o povo está na miséria, fala, eu te dou 100 conto por mês. Aí o camarada, ele olha para o presidente e ele fala, nossa, ele é o cara. Cara, você está vivendo de 100 conto por mês, está achando que você está por cima. Era para você estar vivendo com 1.000, 3.000 por mês. Se você tivesse votado certo, não tivesse trocado seu voto por cesta básica lá atrás. É muito louco, gente. É muito louco porque eles querem implantar um sistema demoníaco no nosso meio. Vai dizer aqui, eu não marquei o texto, aqui. Olha o que vai dizer no verso 29 em diante. Então nós acabamos de ler que o rei viu que o povo estava sendo atacado por leões, porque é uma reação de um povo quando está desviado dos caminhos do Senhor, Deus manda praga sobre aquela terra. Então não pensem vocês que esse negócio de falta d'água que teve lá atrás, tudo foi coisa que o homem... Não, gente. É Deus pesando a mão sobre a nação. Porque quando um governante é corrupto, Deus pesa a mão sobre a nação. Todos nós sofremos. As autoridades que são colocadas por lá, elas respondem diante de Deus. Nós respondemos individualmente diante de Deus? Sim. Mas Deus, ele trata a nação baseada nos seus governantes. Então eles trazem um sacerdote do meio do povo para poder fazer o ofício sacerdotal no meio ali do povo de Israel.
Mas esse sacerdote, ele não veio para influenciar, ele veio comprado. E hoje nós vemos muitos pastores indo para a internet, defendendo esse governo corrupto. Nós vemos pastores hoje trabalhando contra uma sociedade. Nós vemos hoje os radicais de uma chamada teologia da missão integral. São pastores que estão macuminados, são pastores que estão enredados com toda essa corja socialista e comunista. Eu estou me sentindo Silas Malafaia aqui hoje, gente. Vou falar para você. Estou me sentindo Silas aqui hoje. Mas é coisa que Deus deu. Olha o que vai dizer o 29. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitava, e puseram nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito. Olha para você ver. Então, os samaritanos tinham feito altares. Eles vieram com outros deuses piores ainda. E esses deuses, sabe qual que é o nome disso? Demônios. Demônio. Os de Babilônia fizeram Sucote Benote. Sabe o que quer dizer Sucote Benote? A tenda da filha. Os de Cuta, aqui vai falar daquelas 5 cidades, fizeram Nergal. Sabe o que Nergal quer dizer? Herói. Ou seja, eles estabeleceram uma divindade, uma entidade que era o herói daquela nação. O Brasil, meus amados, ele sofre com uma entidade que foi colocada nessa nação, e eles têm essa entidade como se fosse a heroína dessa nação, e a nação vai de mal a pior. A nação vai de mal a pior, pelo fato do povo idolatrar uma divindade poderosa nessa nação. Os de Amate fizeram Azima. Sabe o que quer dizer Azima? Culpabilidade, ou seja, era um Deus que fazia com que você ficasse abraçando culpas. Porque quando você vive por meio de culpa, você não consegue alcançar a graça, mas quando você olha para a graça de Deus, você consegue ser curado espiritualmente. Uma pessoa que vive culpada, ela não consegue achar salvação para si mesmo, porque ela não consegue olhar para Jesus, porque Jesus, ele levou toda a nossa culpa na cruz. Mas quando há deuses que ficam trabalhando, você já percebeu que muitas vezes que você peca, não fica um demoninho na sua cabeça falando, você é culpado, você é culpado, você é culpado, você é culpado. Não vai lá se acertar não, porque ele vai bater em você, ele vai fazer isso. Um demônio que trabalhava desse jeito. Os aveus fizeram Nibás. Sabe o que é o Nibás? Nibás quer dizer aquele que late. Ou seja, um cachorro. Vou dizer um negócio para vocês. Vocês já perceberam que de um tempo para cá as pessoas dão mais valor em cachorro do que em gente? Ou é só eu que percebi isso? Tem gente que dá mais valor em cachorro do que em gente. E gente, sou totalmente a favor de ter animal, amém, beleza. Mas eu não vou, se eu vejo um cachorro afogando e vejo uma pessoa afogando, é lógico que eu vou salvar a pessoa. Mas hoje não. Hoje você vê cemitério para cachorro. Tem gente comprando comida para cachorro que custa mais caro que picanha. Gente, que doido. E os sefarvitas queimavam seus filhos a Adrameleque e Anameleque, deuses de Sefarvaim. Sabe o que é isso? Quando as pessoas tinham o seu primeiro filho, eles levavam para esse Anameleque e Adrameleque, que é o mesmo Deus chamado Moloque. Que era o Moloque? Moloque era um boi, é o mesmo Deus, só troca o nome porque a cidade é diferente. Moloque era um boi feito de cobre e ele era oco por dentro. E embaixo dessa escultura feita de cobre, e cobre você sabe que você coloca no fogo, ele esquenta rapidinho, ele tem propriedade de conduzir energia, ele tem a capacidade de conduzir calor. Então eles faziam uma fogueira embaixo desse bicho, embaixo dessa escultura de boi, e essa escultura ela era oca, então o camarada, na hora que ela estivesse bem quente, incandescente, as pessoas vinham com os seus primeiros filhos e colocavam eles dentro dessa escultura, para poder ter prosperidade e fertilidade na sua vida. Agora venho com vocês, qual que é a cultura que esse esquerdismo, que esse grancismo
querido enfiar goela abaixo para a gente, que a gente escapou esses dias do STF, a cultura do aborto. A cultura abortista tem crescido no Brasil, gente. A cultura abortista nos Estados Unidos, a indústria abortista lá é uma das mais fortes que tem, porque lá em algumas cidades o aborto é legalizado. E a mesma coisa está batendo na nossa porta aqui no Brasil, gente. A gente tem que acordar para isso. Crianças estão morrendo com o aval dos governantes. Por isso que o governante ele se acerta diante de Deus. Mas quando chega um candidato dizendo que não vai permitir isso, o que acontece? Daí vem a marcha das vadias. Aí vem a mulher, aí não pode nada, mas a marcha das vadias, a mulher com o peito de fora, a mulher defecando em crucifixo, fazendo uma série de coisas, aí pode. Dinheiro para a saúde não tem, mas dinheiro para incentivar a marcha gay, aí tem. Percebeu o que nós estamos vivendo? O que a nossa sociedade tem vivido, gente? Porque nós, um dia, nós estávamos que nem esse povo de Israel. Nós estávamos desviados daquilo que Deus tinha para nós. Qual a única solução para o nosso Brasil? É o B, é o A, é o fulano? Não, a solução para o nosso Brasil tem um nome que se chama Jesus Cristo de Nazaré. E se você estiver em Cristo, meu amado, você não vai votar no cara que concorda com o aborto. Se você estiver em Cristo, você não vai votar no cara que concorda com um casamento homossexual. Se você estiver em Cristo, você não vai votar na candidata que tem cara de coitadinha, mas quando a turma pergunta para ela, você vai legalizar o aborto? Eu vou fazer um plebiscito. Que plebiscito? A mulher se diz crente, gente. A mulher se diz crente da Igreja Batista. E tem um pastor muito famoso que a apoia na internet. Você vai apoiar o aborto? Eu vou fazer um plebiscito. Para. Sabe por quê? Vendeu a sua alma para o diabo. Está mais preocupada a agradar homens do que a agradar a Deus. E muitas vezes, meus amados, é o que eu digo para alguns que sentam comigo para ter um tempo de mesa comigo. Eles perguntam para mim, pastor, por que Deus usou o fulano, que é um baita de um ímpio, que só faz besteira, para poder acertar uma situação que a gente viu? E eu falo para essas pessoas com dor no coração, quando Deus ele não pode usar um crente que se diz fiel, ele vai usar o ímpio. Quando Deus não se levanta profetas para falar com alguém, Deus vai usar jumenta. Um dia, o povo estava cativo na Babilônia. 70 anos na Babilônia. E Deus ele vai lá, chama um homem chamado Ciro, que era o rei da Média e da Pérsia. E ele fala na palavra de Deus: eis que coloquei a Ciro, meu servo. E Ciro, gente, ele era muçulmano. Ele não tinha nada a ver com o povo de Deus, mas Deus ele teve que usar um cara assim, porque o povo de Deus tinha se perdido. A minha oração, meus amados, é que nós não venhamos ser esse povo que se perdeu. A minha oração, por mais que tenham poucas pessoas aqui, e que essa mensagem possa ecoar, eu quero que dê prioridade para soltar essa mensagem na internet, ainda que a gente tenha poucos, eu quero que você multiplique essa mensagem, porque nós não podemos nos calar, nós não podemos nos omitir. Não tem como você ser cristão e ser esquerdista, porque o esquerdista, quando ele concorda com aborto, ele concorda com casamento homossexual. Se você se diz cristão e tem um pensamento esquerdista, gramsciano, você precisa se converter, cara. Eu vou fazer o apelo que no final você vem aqui, nós vamos orar, nós vamos aceitar Jesus junto. É muito perigoso. Porque sabe qual que foi o fim desse povo? Dispersão. O povo se perdeu. O povo foi consumido pela Síria. Toda essa cultura invadiu de geral a Samaria. Até que nós vamos chegar um dia, ó, para você ver como a solução de tudo isso está em Cristo. João capítulo 4. Vem uma mulher
ao meio-dia. E mulher, sempre eu falo para vocês, mulher é a forma como Deus retrata a igreja de forma subjetiva. Vem uma mulher ao meio-dia, João capítulo 4, para retirar água no poço de Jacó, numa cidade chamada Sicar. E ali ela está tirando água do poço. Ao meio-dia, o sol rachando. E aparece Jesus para ela, porque vai dizer a palavra de Deus, que Jesus, ele estava indo para Galileia, mas ele vai dizer a palavra de Deus que ele era-lhe necessário passar por Samaria. Samaria era a capital de Israel. E quando ele estabelece um diálogo com aquela mulher, todos os seus discípulos foram embora, ficou ele conversando com ela. E ele fala, me dá de beber dessa água. E ela fala, como um judeu pede daquilo que tem que beber? E ele fala, pois é, se você soubesse quem te pede água, e quem fala contigo, tu lhe pedirias água, e ele lhe daria a água viva que flui do seu interior. E aquela mulher samaritana, do povo de Israel, do povo corrompido, do povo que teve contato com demônios, do povo que perdeu a sua identidade, fala assim para Jesus, esse que foi o ponto de contato, então me dá dessa água, para que eu não precise mais vir aqui. Jesus fala, amém, vai lá, busca o teu marido, que eu vou fazer o que você está pedindo. Agora, olha o grande detalhe do negócio. Ela fala, Senhor, eu não tenho marido. Ele fala assim, disseste bem, pois 5 maridos tiveste. Lembra? Ava, Cuta, Babilônia, Sefarvaim. Aquelas mesmas cidades que invadiram, que aquele homem que Salmaneser coloca para poder habitar Samaria. Essa palavra vem do nada? Não, a palavra de Deus, meus amados, ela é linda, há um simbolismo disso. O que Jesus está falando para ela? Você se relacionou com 5 maridos, com 5 nações que não refletiam a sua identidade, que só corromperam a sua identidade. Você teve relacionamento íntimo, você deixou penetrar coisas dentro de você, que são dessas nações que não tem nada a ver comigo. E pelo fato de você já ter se relacionado com eles, em que a cultura disso é uma prostituição, é tudo aquilo que não presta, aquele que você está hoje, nem marido seu é, porque você já descambou de vez. E ela fala, vejo que és profeta. E ele fala, se soubesse que existia o Cristo. E ela falou, eu quero falar com esse Cristo. Ele fala, sou eu que falo contigo. E na hora que ele fala, sou eu que falo contigo, aquela mulher falou, eu quero você. Ou seja, ela falou, já não quero mais aquilo que eu vivi. Aqueles conceitos ficam para trás. Essa igreja que se envolveu com aquilo que não devia, fica para trás. E a partir de agora, ela estabelece ali naquele momento, um matrimônio com o verdadeiro noivo a qual ela foi preparada. Um noivo que vai derramar nela santidade. O noivo que vai derramar nela prosperidade. Por quê? Porque a cultura gramsciana, sabe o que é? Deixar todo mundo na miséria. Para que eu possa dar R$100 para você e você ficar contente. Mas sabe qual que é a cultura do reino de Jesus? Ele vai falar que se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas que ele falou vão te ser acrescentadas. Ele vai falar para Pedro, que Pedro, você que largou casa, carro, naquela época não tinha carro, você que largou casa, família, tudo por amor ao meu reino, você receberá 100 vezes mais. E na vida eterna, e no mundo vindouro, a vida eterna. A cultura do reino é uma cultura de prosperidade. A cultura do reino é uma cultura em que essa prosperidade também pode ter riqueza. Por que eu falo pode ter? Porque não adianta você vir aqui à frente, eu colocar a mão na tua cabeça e declarar prosperidade para a tua vida. Se eu declarar prosperidade para a tua vida, mas você não estudar, você não se capacitar, você não for um bom funcionário, de nada vai adiantar essa unção de prosperidade. Não existe unção de prosperidade. Mas vai estudar, vai se capacitar, vai buscar o seu melhor, procure ser um funcionário
como diz a palavra de Deus, não servindo a homens, mas servindo a Deus. E você vai ver que se você for fiel no Senhor Jesus, Ele vai multiplicar as tuas riquezas. É lei de Deus. É lei de Deus. Se você for fiel no seu trabalho, se você trabalhar direitinho, se você se capacitar, se você buscar ser o melhor, se você dizimar, se você ofertar, aí sim, esse conjunto de coisas vai fazer de você uma pessoa próspera. Vai fazer de você uma pessoa em que Deus queira usar na área até mesmo financeira no reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele é próspero. Pergunto para você, você viu algum dia Jesus pagando pau para alguma coisa por falta de dinheiro na Bíblia? Cara, Jesus tinha um ministério tremendo. Você cuidar de 12 pessoas, indo de um lado e para o outro, tem um custo. Imagina no dia de hoje, se eu tivesse 12 pastores junto comigo. E todo lugar que eu fosse chamado para ministrar, eu levasse esses 12 junto comigo, faz as contas. Que eu fosse ministrar em Curitiba, que é o lugar mais baratinho de passagem de avião. Uma passagem para Curitiba deve custar hoje aproximadamente uns R$ 400. Coloca aí R$ 400 para 12 pessoas. Coloca aí alimentação para 12 pessoas. Coloca aí hotel para 12 pessoas. Coloca translado para 12 pessoas, para ver o quanto que vai dar. Mas em nenhum momento você vê Jesus falando, nossa, não tem dinheiro para ir lá hoje. Muito pelo contrário. No dia que Jesus precisou de dinheiro e o Judas não estava perto, o que ele fez? Pedro, vai lá, pesca um peixe e lá dentro vai ter uma moeda para pagar o nosso imposto. O reino de Deus é próspero. Essa miséria que muitos de nós estamos vivendo, meus amados, é culpa de envolvimento que a igreja também teve com falsas nações, com aquilo que Satanás quer implantar aqui dentro do nosso Brasil. Mas em nome de Jesus, meus amados, isso não vai entrar. Eu creio que vocês são um povo esclarecido. Eu creio que muitos que estavam com a visão encoberta hoje, puderam entender aquilo que Deus quer construir no Brasil. Você faz parte disso. Você faz parte do divulgador. Se posicione. Se posicione. Eu voto em fulano. Você não precisa nem ficar... de verdade, eu não tenho tempo para ficar discutindo na internet. Eu me posiciono lá e se o cara ficar me xingando, pode xingar à vontade, pode xingar, quem me defende é Deus. Mas eu quero viver, meus amados, quero viver o melhor dessa terra. O pastor Leandro lá da Poema mandou um áudio para mim, daquele André Valadão, mandou para ele, o André Valadão lá do Diante do Trono. E ele falou um negócio bem correto. Ele falou, não adianta o povo votar errado agora, e entrar quem não deve entrar no Brasil, para depois ficar ligando para a gente aqui, para a gente ficar fazendo jejum e oração para tirar governo, não. Ele falou, eu estou fora disso. Ou o povo vota certo agora, ou o povo estabelece aquilo que tem para estabelecer, ou eu estou fora de qualquer outra coisa disso. E eu me incluo nisso. Chegou o nosso momento de implantar, de ver o Brasil sendo quem Deus criou para ele ser. Chegou a hora de nós nos posicionarmos e deixar de sermos iludidos por aquilo que Satanás está querendo fazer na nossa nação. Amém? Quero convidar você para se colocar em pé. Nós vamos orar a Deus.